Muito bem, já são 11 horas e 15 minutos. Obrigado para você que está com a gente nesta segunda. Estamos começando a semana juntos aqui. Olha, muita gente mandando o seu bom dia, registrando a sua audiência no nosso canal no YouTube, Tropical FM Birigui, também na nossa página no Face. Obrigado, pessoal aí, Tropical FM Birigui. O nosso WhatsApp está borbulhando aqui, olha, 991330852, com muitas perguntas para a nossa secretária. A gente vai conversar com ela daqui a pouquinho. A gente vai estar falando com a professora Iládia. Mas agora eu quero dar um recado para você da Via Certa Cursos. Entra no site viacertacursos.com.br. Está procurando o seu lugar no mercado de trabalho? viacertacursos.com.br. São mais de 30 opções em cursos preparando você para o mercado de trabalho. A Via Certa tem a unidade ali na Avenida São Francisco, 652. Mas pelo site fica muito mais fácil para você. viacertacursos.com.br. E como eu disse, né, o assunto volta às aulas, ele está chamando bastante atenção, muita gente querendo as informações sobre esse assunto, por isso a gente fez o convite para a professora Iládia Cristina Marinho Amádio. Ela é a secretária municipal de educação e vai conversar conosco sobre esse assunto. Secretária, bom dia, obrigado, seja bem-vinda aqui ao Quarto Poder. Muito obrigada, Valmir, obrigada pelo convite, obrigada a todos que nos acompanham também. Pedir para a secretária ficar um pouquinho mais próxima do microfone aí, para facilitar, né, a sua voz aí, que eu sei que a secretária está usando máscara. Bom, Iládia, vamos direto ao assunto então. Nós tínhamos a informação de que as aulas presenciais, elas seriam retomadas hoje, né? Mas na quinta-feira surgiu informação que houve um adiamento por uma semana. O que é que aconteceu? Por que tivemos esse adiamento? Sim, Valmir, nós conversamos com o prefeito porque nós tivemos na semana passada a entrega dos kits, né? Então nós tivemos a entrega dos kits que começou na quinta-feira à tarde e seria a entrega dos kits na quinta à tarde e se estenderia na sexta o dia todo. E nós não teríamos como ficar só nesses 2 dias para a entrega dos kits, então nós teríamos que estender por essa semana também. Nós pretendemos estender até amanhã e recolhermos esses kits até na quarta-feira. Esse foi um dos motivos, tá? A escola os pais estarão ainda entrando à escola para estar buscando esses kits e conforme o protocolo, não é recomendável que tenha a entrada dos pais juntamente com as crianças na escola. Então, nós pensamos nisso. Outra demanda também é a questão a gente queria fazer todo uma atualização também, porque a gente soube que muitos pais já estavam procurando as escolas para fazer a opção de retorno ou o contrário disso. Então, esse também foi um dos motivos. Outro motivo que nós estamos fazendo a chamada do pessoal de auxiliar de serviços gerais. Então, nós fizemos a chamada de 19 e nós tivemos a atribuição já de 10 deles, a gente já atribuiu. Os outros estão passando por processo de perícia, né, lá para estar ingressando. Então, nós queremos que o retorno ele seja assim, o mais adequado possível, dentro de tudo que o protocolo pede. Então, nós conversamos com o prefeito e nós solicitamos a ele que tivéssemos mais essa semana para a gente estar fazendo tudo isso e também para a gente higienizar toda a escola depois da entrega desses kits até a quarta-feira. Eu tenho recebido aqui algumas informações importantes, por exemplo, do pessoal do CISEP. Eles passaram para mim hoje, na verdade foi o Kleber, se eu não me engano o Kleber é o presidente, eu não sei se ele está na presidência, ou é o Gilson, mas ele mandou para mim aqui, por exemplo, né, uma enquete realizada pelo CISEP. Eu até questionei com quem foi feita essa enquete. Ele me disse que, eu perguntei pais ou servidores, ele me disse aqui, a grande maioria servidores da educação. Segundo essa enquete que ele mandou aqui para mim, né, os resultados ele passou aqui para mim, a ampla maioria, ou seja, a grande, numa enquete aqui, 87% das pessoas seriam contra a volta às aulas. Eu recebi também uma outra enquete que foi feita, uma outra pesquisa com pessoal da educação, também com números falando sobre volta às aulas.
A gente sabe que tudo isso é muito polêmico, é muito delicado, é muito complicado, mas a cobrança que está sendo feita aqui seria diálogo entre o município, né, no caso a Secretaria de Educação, e o SISEP, principalmente na questão dos servidores que, segundo o que passaram para mim, estariam dispostos a sacrificar aqui recesso, férias de meio de ano e esperar um pouquinho mais em termos de vacinação para ter segurança. Como é que está esse diálogo com os servidores, o pessoal da educação, professor? Bom, Valmir, a questão do diálogo, eu posso te garantir que na semana passada foi pedido um diálogo no qual eu não fui convidada a participar, tá? Mas participaram educadores, representantes da POSP, se eu não me engano, eu não posso dizer que foi o SISEP, porque agora eu não posso afirmar se o SISEP estava presente. Sinceramente, eu não posso afirmar, porque, como eu disse, eu não fui convidada. Certo. Né? Mas os supervisores de ensino estiveram presentes, chefe de gabinete, enfim. Nessa reunião, eles discutiram acerca desse assunto. Quanto ao que você falou da antecipação do recesso, parece-me que alguns dos que estavam presentes, dos educadores que estavam presentes lá, se manifestaram o contrário, né? Então, não foi uma coisa assim unânime. Eu estou dizendo o que foi reportado a mim, tá? Porque realmente eu não fui convidada a participar. Que, aliás, me desculpe, eu acho, não consigo entender como a secretária de Educação foi convidada para participar de uma reunião dessa. Também não entendi, mas não pediram a reunião comigo, tá? Então, não pediram uma reunião comigo. Então, né, eu sou uma pessoa educada, não fui na reunião por não ter sido convidada. Enfim, você me fez outro questionamento também. Qual? A questão assim, o diálogo, em que pé está? Porque aqui eles dizem, estamos finalizando, só vou ler para a senhora aqui, uma consulta a professores e profissionais de educação. Uma consulta aqui com 757 respostas, 75,9% se dizem contrários. Aí eles me dizem assim, isso seria a prova de que os professores estão dispostos a colaborar, abrir mão do recesso de julho para que a onda de mortes possa diminuir, mas, segundo aqui o pessoal, estaria faltando diálogo, não estão querendo nos ouvir. Sim. Por isso que eu estou perguntando como é que está o diálogo. Aí, por isso que eu te digo, então não pode falar que não houve diálogo, porque teve esse diálogo, né? Semana passada teve esse diálogo, sim, né? Teve esse diálogo, inclusive, o que me foi reportado é que entre os educadores que estavam ali, foi dito que não teve esse consenso em relação à antecipação de recesso. Mas, enfim, vamos falar do que eu tenho vivido, né? Nós temos nos colocado à disposição, sim, para o diálogo, mas o diálogo, ele está assim, não tem como acontecer, visto que a gente também não está sendo ouvido, porque nós estamos colocando que não se trata de uma decisão da educação. Então, eu penso assim, Valmir, quando as pessoas não conseguem compreender isso, fica difícil de você manter um diálogo. Por quê? Porque, veja bem, quem é o órgão que sinaliza as atividades que podem acontecer ou não? Um órgão autorizado pelo Plano São Paulo. É o Comitê de Crise e Enfrentamento da Covid. Esse comitê em Birigui, quem faz parte dele? Esse comitê existe. Eu não vou saber nominar, tá? Mas é o pessoal ligado à área da saúde. Exatamente. Outra coisa, nós estamos falando em decisões estaduais e decisões federais. Então, nós sabemos que existe uma decisão estadual onde foi colocado a escola como atividade essencial. E agora nós sabemos que a Câmara dos Deputados também votou como a escola como atividade essencial. Então, não é Birigui que está colocando isso. É isso que eu gostaria de deixar claro. No dia 19 de abril, Araçatuba já retornou com as aulas,
né? Então, é uma coisa assim que vai acontecer em algum momento. Eu digo sempre, nós precisamos dar o primeiro passo para saber até onde a gente pode caminhar. Porque se a gente não conseguir dar esse primeiro passo, a gente não vai saber até onde a gente pode caminhar. E o que eu gostaria de deixar bem claro, que às vezes as pessoas falam assim, é um impasse entre a Secretaria de Educação e os... Não, gente, vamos prestar atenção. Existe leis que são, e normas que são superiores a tudo isso. Agora, professor, eu tenho aqui muitas perguntas, eu vou tentar resumir aqui para a gente poder ganhar tempo. Evidentemente que eu estou com uma enormidade aqui de perguntas que foram feitas, eu não vou conseguir dar vazão a todas as perguntas que foram feitas, mas muitas delas falam sobre, né, a questão, evidentemente, dos motivos, né, dos parâmetros, né, com base em que nós tivemos aí a autorização para a volta às aulas, e eu acredito que a senhora já respondeu, porque essa decisão vem do comitê, né? Na verdade, a gente precisaria também ouvir esse comitê para saber quais as bases que eles têm aí, os argumentos para autorizar a volta às aulas. Aí tem assim, olha, dados do DataSUS, Departamento de Informática, desde o primeiro caso confirmado e registrado no ano passado até agora, 779 crianças com até 12 anos morreram no Brasil. Então, eu tenho dados aqui para muita gente, para a gente poder falar. Isso, aí pertinentes à área da saúde, né, Valmir? Olha só, minha pergunta à secretária de Educação é a seguinte: sabendo que a escola atenderá 35% dos alunos, presencialmente durante 4 horas, será que o atendimento aos outros 65% dos alunos, que será apenas de 1 hora, terá a mesma qualidade que está tendo agora, porque as atividades estão sendo realizadas 100% de maneira não presencial, que é atividade remota? Sim. Olha, eu acredito na competência dos nossos professores. Eu estava na escola até o ano passado, e eu acredito na competência que os nossos professores têm, porque o ano passado eles foram criativos, eles fizeram o que eles podiam fazer para estar atendendo dentro de um cenário que nós nunca vivemos, Valmir. Então, eu acredito assim, que com essa mesma vontade, com essa mesma criatividade que eles usaram o ano passado, onde nós tivemos mais de 95% de retorno dessas atividades remotas dos alunos, eu creio que assim eles o farão nesse momento. Eles continuarão, porque eles são profissionais capacitados. Nós não estamos falando aqui de uma rede de pessoas que são leigas. Nós temos, Valmir, 100% da nossa rede de pedagogos e profissionais pós-graduados. Nós temos os profissionais da educação no município, eles são pós-graduados, eles são formados em pedagogia, muitos outros possuem uma segunda graduação. Nós temos também um grande número de pessoas que já terminaram o mestrado, já iniciaram no doutorado. Nós temos pessoas que estão iniciando... E eu digo isso com grata satisfação, porque eu vejo amigas minhas iniciando no mestrado agora. Então, nós não estamos falando de pessoas leigas que não sabem o que estão fazendo. Nós estamos falando de pessoas que são capazes, sim, de fazer uma educação, e uma educação de qualidade. Eu acredito na educação de Birigui. Eu estou na educação porque eu acredito nessa educação, e por isso que eu faço parte dela, Valmir. Eu acredito que eles podem fazer sim a diferença nesses 35% que vão para a escola e nesses 65% que continuarão em casa e que em algum momento retornarão para a escola quando nós estivermos num nível dessa pandemia que nós pudermos ter mais segurança nesse retorno.
Tem gente que quer fazer pergunta para a senhora, é ouvinte nosso de todos os dias, o Biozinho vai colocar um áudio e vamos acompanhar. Eu gostaria de saber o seguinte, fazer uma pergunta para o prefeito, para a secretária da Educação, até da Saúde. Por que os professores podem ficar em casa e o resto dos funcionários das escolas não pode ficar em casa? A gente tem que trabalhar 8 horas o dia. Quem não tem idade para tomar a vacina, quem não tem 47 anos, não toma a vacina. E a gente fica na linha de frente fazendo serviço, entregando atividade, entregando kit alimentação, atendendo pais, alunos e etc. E eu gostaria de saber do secretário da Saúde, ou da Educação, do prefeito, sei lá, se a gente é imune. Se o resto do funcionário é imune, os professores podem pegar, os professores pegam a doença, pegam o vírus, mas o resto dos funcionários é imune? E aí, secretário? Eu digo assim que nós estamos vivendo um momento onde cada um tem a sua razão. As pessoas falam assim, religião, política e futebol não se discute. Eu vou acrescentar que a Covid também hoje em dia não se discute, porque eu acho assim que cada um tem a sua razão, né? Então, veja como ela coloca, né? De certa forma, ela tem a razão dela. Mas o que eu gostaria de esclarecer é o seguinte, são trabalhos distintos, né? Eu, por exemplo, não fiquei sequer um dia sem trabalhar no ano passado. Ficamos sim no ano passado algum tempo, quando todos ficaram também, mas quando a gente retornou, eu não fiquei sem trabalhar por ser diretora de escola e desde janeiro desse ano também continuo trabalhando. Então, a gente tem que ver muito a especificidade de cada cargo, né? Então, o professor, ele tem essa condição de estar, nesse momento, fazendo o trabalho dele de maneira remota. Então, por isso que isso acontece. Outros profissionais não têm essa possibilidade. Professor, olha, bom dia. Quero fazer uma pergunta para a secretária. Saiu um boletim de informações Covid, 120% de leitos ocupados. Segundo a pessoa, a senhora faz parte do Comitê de Enfrentamento ao Covid e, mesmo assim, acha que a fase de volta às aulas é favorável agora. Não seria bom ouvir a classe para futuras estratégias? A pessoa está dizendo que a senhora faz parte do comitê, é bom explicar isso. Sim, é bom explicar. Eu não faço parte do comitê, eu tenho voz no comitê quando o assunto é relacionado à educação, né? Quando não existe assunto nenhum da educação, eu nem faço parte das reuniões. Eu não sou membro do comitê, né? Eu tenho voz, porém não tenho voto. Quando a gente vai discutir se a educação vai ficar com aulas suspensas ou quando a gente vai discutir alguma questão de protocolo, aí eu participo da reunião para estar colocando essas questões, né? Mas eu não faço parte do comitê. O comitê, quem faz parte são as pessoas relacionadas à área da saúde e outros segmentos. Nesse caso, então, no que diz respeito à volta às aulas, a secretária não foi ouvida? Não, fui ouvida. Coloquei as questões... Foi ouvida, mas não teve poder de voto, é isso? Sim, claro, porque se eu tivesse poder de voto, eu ia votar favorável à questão que eu acredito, né? As questões legais. As questões que eu acredito, as questões que vivenciando as legislações que a gente está vivenciando. Então, meu voto seria favorável. A gente percebe que há uma polêmica muito grande, gente contrária, alguns favoráveis, muita gente aqui dizendo que deveria esperar um pouco mais. Por tudo que a senhora ouviu e aquilo que nós conversamos aqui, está mantida a volta às aulas, então, para a próxima segunda-feira? Sim, está mantida a volta às aulas para a próxima segunda-feira, dia 3 de maio. E nós temos algumas novidades, não sei, algumas coisas que a gente conseguiu para essa semana também, que foram também as questões operacionais que a gente chama, para que a gente tivesse estendido para começar na semana seguinte. Eu gostaria de estar colocando aqui, tá? Então, em conversa com a secretária de saúde, na sexta-feira, nós conseguimos e nós vamos realizar nessa semana a testagem dos professores que estão retornando às aulas, né? Nós vamos fazer a testagem deles.
É óbvio que isso não é uma imposição, é claro, para aqueles que quiserem, né? E outra questão também, as crianças que os pais não autorizaram o retorno, porque o retorno é facultativo, né? Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes a gente tem aquela polêmica ainda, ai, vai retornar às aulas, mas eu não vou mandar meu filho, não vou mandar minha criança. Não, é facultativo esse retorno. Então, o que acontece? Essas crianças que não vão retornar, mas que têm a necessidade da alimentação escolar, nós vamos abrir a escola no horário do intervalo para que essa criança vá lá receber a merenda escolar, semelhante ao que acontece na rede estadual. Então, vai acontecer também na rede municipal. As crianças que as famílias tiverem essa necessidade, ou que quiserem mesmo, elas vão na escola onde o filho estuda, vão fazer esse pré-cadastro, e no horário que acontece a alimentação da criança, que seria o horário da merenda, essa criança, o pai leva essa criança, aguarda essa criança fazer a alimentação, e depois a criança volta para casa sem a necessidade da criança estar frequentando as aulas. Tá bom? Ela ficaria, então, ela teria acesso à escola, pelo menos para alimentação? Só para alimentação. Isso. E porque também tem facultativo? É facultativo também, só para aquelas famílias que assim o desejarem, porque às vezes, Almir, a família, ela não tem agora segurança, às vezes ela perdeu um ente querido, e ela não tem essa segurança agora de falar assim, eu vou mandar a criança para a escola, mas existe a necessidade da criança se alimentar. Então, a gente, em conversa com o prefeito, e conversa com a diretoria de produção de alimentos, a gente vai promover essa alimentação na escola. Tá certo. É que o nosso tempo aqui ele já passou, a gente extrapolou, mas era muito importante ouvir o que a senhora tinha a dizer para que os pais que estão nos acompanhando, eu estou com uma série de pessoas falando comigo ao mesmo tempo aqui e muita gente replicando em cima da sua entrevista, muita gente aqui da área da educação, inclusive, né, cobrando uma reunião esta semana com a secretária, com o prefeito. Aí já é uma outra questão que tem que ser decidida internamente lá, mas é importante dizer, e a senhora colocou aqui, que esta volta ela é facultativa. Para as crianças, ela não sim. É obrigatória para nenhum aluno, mas a alimentação vai estar disponibilizada. Né? Só é importante que aquela família que tivesse interesse, ela faça esse cadastro na escola, por quê? Para que não haja desperdício. Então, a gente precisa fazer lá na cozinha piloto, a gente precisa fazer a alimentação para aquela quantidade de criança que vai se alimentar, né? Então, para que não haja desperdício e para que também não falte, a família precisa procurar a escola e fazer esse pré-cadastro e falar assim, olha, eu tenho interesse em que a minha criança, mesmo que ela não venha para a escola, ela vai vir só para se alimentar. Professor, eu queria agradecer a presença, acho importante ouvir sempre, né, as autoridades responsáveis por determinadas áreas, nesse caso, volta às aulas. Obrigado pela presença, a gente vai acompanhar durante a semana, então está aí esclarecido, volta às aulas, confirmada para segunda-feira. Obrigado. Eu é que agradeço, Valmir. Lembrando só que esse nosso retorno agora, Valmir, ele é um retorno reduzido, tá? Não serão 5 horas de aula, ele vai ser um retorno reduzido, vão ser 4 horas de aulas. E, por enquanto, nós não retornaremos com as crianças da faixa etária de berçário, tá? Só para estar lembrando a população. Mas assim que nós formos iniciar com essa faixa etária também, nós estaremos comunicando. Tá certo. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Bom dia, professora. Obrigado. Bom dia. Falamos com a professora Hiládia Cristina Marinha Mádio, secretária municipal de educação. Então, repetindo para você, confirmada ou confirmado o retorno das aulas presenciais dentro dos protocolos, 35%, 4 horas por dia para as crianças, né? E o atendimento remoto vai continuar. E essa novidade que disse a professora,